Se uma garota se afogasse em um lago próximo à sua casa, e logo atividades paranormais começassem a acontecer, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar alguns investigadores tentando desvendar o desaparecimento de uma garota, e estranhos eventos paranormais que vieram depois disso. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para sobreviver aos eventos sobrenaturais, em O Segredo do Lago Mungo. Essa garota teve um final trágico para sua vida, porém mesmo antes da sua morte, a Alice já dizia que sentia algo ruim se aproximando, algo do qual ela não conseguiria escapar. Em seguida, um dos responsáveis pelas gravações diz que as pessoas costumam inventar histórias de fantasmas para tentar lidar com a dor da perda, se convencendo de que existe algo após a morte. Quanto a Jonah, a mãe da garota, ela diz que a sua filha tinha muitos segredos, mas escondia-os de todo mundo, e tudo começou no dia 21 de dezembro de 2005, quando uma simples família de luto, que vivia em uma pequena cidade, foi para os holofotes quando eventos inacreditáveis começaram a acontecer no local onde eles moravam, após o falecimento de sua filha Alice. Nesse dia, June ligou desesperada para as autoridades, pois sua filha de apenas 16 anos desapareceu durante um piquenique em família, pois ela foi nadar em um lago de uma barragem e simplesmente sumiu. Não demorou muito para as autoridades iniciarem uma operação de resgate, mas mesmo com mergulhadores e diversos profissionais, nada foi encontrado. Seu irmão Matt apenas se lembra de ter saído da água pois estava muito frio, mas por alguma razão, a Alice quis ficar mais um tempo nadando, mas alguns minutos depois eles perceberam que ela tinha sumido. Assustados, a família procurou pela garota em todos os lugares dos arredores, mas não acharam nada, e aquela foi a última vez que viram a Alice com vida. Com isso, eles chamaram as autoridades, que como eu disse antes, não encontraram nada, e pediram para eles irem para casa, pois se achassem um corpo, iriam avisar, já que naquele momento não tinham mais expectativas de achar a jovem com vida. Logo a George, que parecia ser uma amiga da família, ficou sabendo, e decidiu ficar com eles aquela noite para dar apoio. Não demorou muito para Garrett e Iris, os pais da June e avós da Alice, também ficarem sabendo e irem até lá para dar apoio a eles. Mas de certa forma, um sentimento estranho de que algo não estava certo pairava pelo ar. Com isso, June avisou sobre o acontecido para Jason, que era o namorado da sua filha, e o cara não acreditou inicialmente, esperando que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Então ele contou para sua irmã Kim, e ambos tentaram ligar para Alice, mas infelizmente não houve retorno. E naquela noite, Russell deixou a luz da varanda acesa, para o caso da sua filha voltar para casa. Bom galera, apesar de não parecer, tinham certas coisas que poderiam ter sido feitas para tentar salvar a Alice desse destino cruel. A primeira é que os pais da jovem não deveriam ter deixado ela ficar num local tão fundo sem qualquer supervisão, seja deles ou do seu irmão. Isso porque se acontecesse alguma coisa, ninguém veria ela se afogando, e existem muitos riscos em ficar muito tempo na água, já que sem o preparo certo, técnicas e claro uma prática constante de natação, as chances de você ter uma fadiga muscular e cãibra são gigantescas. E se isso acontecer, as chances de você afundar sem ter força ou energia para subir até a superfície novamente são bem grandes, já que o esforço que você faz para nadar é muito grande. Mesmo que não pareça, esse esforço faz uso de quase todos os músculos do seu corpo, incluindo braços, costas, ombros, pernas e glúteos, fazendo com que pessoas comuns que não tenham muita prática se cansem rapidamente. Fora que esses pais deixaram os jovens entrarem sem sequer dar uma boia ou um colete salva-vidas para eles. Eu sei que pode parecer exagero galera, mas não podemos dar chance ao azar, e esses equipamentos ajudam a pessoa a flutuar sem fazer esforço, diminuindo os riscos de fadiga que eu mencionei anteriormente. Se bem que algo nessa história parece muito estranho, porque pelo que parece a garota não fez nenhum som enquanto estava se afogando, não se debateu e nem sequer gritou, o que deixa uma dúvida na nossa cabeça, pois pode significar que não foi um afogamento acidental, e sim que alguma coisa puxou ela para baixo. Mas após o afogamento ainda tinha uma chance de salvar a garota, isso porque o afogamento acontece em fases. A primeira é o pânico, que a pessoa se debate tentando subir até a superfície, que pode durar de 30 segundos a 1 minuto. Em seguida ela começa a afundar devido ao cansaço, e prende a respiração o máximo que puder, podendo ganhar de 1 a 2 minutos para o resgate. A partir daí a pessoa pode inalar a água ou simplesmente perder a consciência devido à falta de oxigênio, e se ela for resgatada em até 5 minutos ainda nessa fase, as chances de sobrevivência são bem altas. O problema mesmo começa após os 5 minutos sem oxigênio, pois aí começa a acontecer a falência nos órgãos, como o coração e o cérebro, gerando uma parada cardíaca. E em águas frias abaixo de 21 graus Celsius, que parece ser o caso desse lago, já que mesmo sendo na Austrália, um país que pode ser considerado quente, barragens ou lagos profundos podem ter águas mais frias, mesmo que a água da superfície for quente. Se na profundidade a água fosse mais gelada abaixo de 10 graus Celsius, alguém poderia sobreviver inconsciente de 10 a 30 minutos debaixo d'água. Isso porque a hipotermia desacelera o metabolismo, fazendo o corpo consumir menos oxigênio e protegendo o cérebro contra sequelas. E com os primeiros socorros feitos imediatamente após tirarem Alice da água, a garota ainda pode conseguir se recuperar. Mas para isso, ao invés de se desesperar, a família tinha que ter ido até o último local onde viram a Alice nadando e mergulhado atrás da garota para tentar salvá-la o mais rápido possível. Se essa família tivesse feito isso, provavelmente a chance da garota estar entre nós seria alta, se bem que talvez ela ainda esteja, né? E galera, só pra vocês não acharem que eu estou inventando coisas, há relatos de crianças e jovens que sobreviveram a submersões prolongadas em água muito fria, abaixo de 7 graus Celsius, graças à hipotermia extrema e ao reflexo de mergulho. Nessas situações
situações, a falta de respiração por até 15 a 30 minutos foi revertida com ressuscitação. Por exemplo, em 1986, Michelle Funk, uma menina de 2 anos, caiu em um córrego gelado em Utah e ficou submersa por aproximadamente 66 minutos em uma água a cerca de 7 graus. Apesar de estar clinicamente morta ao ser resgatada, sem batimentos cardíacos ou respiração, a água fria desacelerou seu metabolismo, reduzindo a necessidade de oxigênio e protegendo seu cérebro contra danos permanentes. Após esforços médicos intensos de reanimação e aquecimento gradual, a Michelle surpreendentemente sobreviveu sem sequelas, graças ao efeito protetor da hipotermia e ao rápido atendimento. Infelizmente, naquela mesma noite, as autoridades ligaram informando que haviam encontrado o corpo da Alice no fundo do lago, que se afogou e foi puxada pelos canos fluviais. Então, Russell foi junto de sua esposa e Georgia para fazer o reconhecimento do cadáver, mas Johnny não conseguiu descer do carro, pois a garota ficou muito tempo submersa, e ela sabia que o estado de decomposição do corpo já estava avançado. Por isso, a mulher não queria ver o estado da Alice. O corpo foi liberado do necrotério em 28 de dezembro, e como vocês devem imaginar, o Natal daquela família não foi nada agradável. Todos ficaram em negação durante muito tempo, pois não parecia real. E a June até fala que a morte tira as coisas da gente e nós nem percebemos, pois é algo estupidamente normal. Todos os amigos da escola da Alice descreveram a garota como amigável, amável e popular, e prestaram homenagens a ela por vários dias. E Georgia conta que a família da Alice foi muito forte naquele momento, mas nem imaginavam o quanto isso iria ficar pior pouco tempo depois. Pois no dia 15 de janeiro de 2006, apenas 10 dias após o funeral da Alice, coisas estranhas começaram a acontecer na casa da família. Primeiro foram barulhos estranhos vindo do telhado, depois a porta do quarto da Alice começou a bater sem parar durante a noite, e eles podiam ouvir vários sons estranhos vindo de dentro do quarto. Por conta disso, Russell chamou detetizadores para checarem se havia pragas de rato na casa, e até alinhou a porta para que parasse de bater, mas de nada adiantou. George até disse aos entrevistadores que após a morte da Alice, qualquer um que entrasse na casa poderia sentir uma energia ruim e estranha que emanava do local. Isso começou a afetar a June, que passou a ter pesadelos terríveis todas as noites, e um deles era particularmente muito realista e assustadora. Era quando a mulher sonhava que Alice saía da represa ainda encharcada e vinha andando até perto da cama deles, observando seus pais dormirem. Isso era tão horripilante para June que ela acordava, mas permanecia de olhos fechados com medo do que poderia haver se abrisse eles. E graças a isso, ela começou a sair bastante da casa para caminhar, ou dormir na casa de outras pessoas apenas para ter um pouco de paz durante o sono. O próximo a ser entrevistado foi o Frederick, um colega de trabalho que ajudou o Russell em um projeto na época em que Alice faleceu, e o cara explica que depois de perder a filha, Russell começou a trabalhar de forma compulsiva, provavelmente para ocupar a cabeça e não pensar muito sobre o assunto. E o Russell conta que nessa época, ele chegou tarde do trabalho e se sentou na cozinha para jantar sozinho, até que começou a ouvir barulhos vindo do quarto da Alice, e quando chegou lá, o cara ficou pálido ao ver a sua filha entrando no quarto, ignorando completamente a sua presença, e ficando de frente para a sua mesa. O pai conta que ela precisa estar tentando ver as mensagens que chegavam no seu celular, até que ele se mexeu, fazendo alguns ruídos. Isso fez a entidade começar a gritar, ordenando que o homem saísse do seu quarto. Pouco tempo depois, a sua família o encontrou chorando na sala, e o Frederick acrescenta que com certeza o Russell estava falando a verdade, pois ele nunca mentiria algo assim sobre a sua amada filha. Ok, antes de tudo, precisamos entender por que o fantasma da Alice está se manifestando na casa. Porque antes de tomarmos uma decisão de como vamos lidar com essa situação, primeiro precisamos saber se essa entidade é amigável ou perigosa para nossa segurança. De acordo com as minhas pesquisas, existem diversas explicações do porquê espíritos ficam presos no plano terreno, mas se eu for falar todas aqui, o vídeo teria mais de 1 hora, e não ajudaria em nada nessa situação que vamos enfrentar. Então eu vou falar apenas das que mais fazem sentido na situação em que Alice e sua família se encontram. A primeira razão pela qual Alice pode ter se tornado uma assombração são pendências emocionais, já que de acordo com algumas culturas, os espíritos podem querer ficar perto de pessoas com quem tiveram laços muito fortes, sejam eles por amor, ódio ou apenas apego emocional, e alguns até ficam perto para tentar passar alguma mensagem importante, ou alertar as pessoas que amam sobre algum perigo que está se aproximando. Outra razão é que se a morte for violenta, súbita ou traumática, o espírito não pode perceber que bateu as botas, ficando preso no plano terreno por achar que ainda está vivo. E uma das últimas razões é que a entidade pode ficar por perto na tentativa de proteger as pessoas que ama de alguma coisa, se tornando um espírito protetor. Essas são as razões que geram em grande parte espíritos amigáveis e pacíficos. Porém, existem algumas que podem gerar as famosas assombrações que têm a intenção de machucar os vivos, ou apenas se vingar deles. A primeira é a morte por eliminação, que faz com que o espírito fique irritado e comece a assombrar os vivos como forma de vingança. A segunda é o acúmulo de energia negativa, pois dizem que se a entidade passou muita raiva ou sofrimento em vida, essa energia gerada por ela cria uma presença residual de ódio, que pode tomar consciência e começar a ferir as pessoas como forma de fazê-las passar pelo mesmo que essa alma passou em vida. E por último, é o apego a algo material, pois se a pessoa em vida tinha muito apego por sua casa, por exemplo, ela pode ficar presa nesse local após a sua morte e tentar acabar com qualquer um que mexa na sua propriedade. Claro que ainda não temos informações para saber o tipo de entidade que a Alice se tornou, mas conforme formos avançando, podemos criar estratégias para ajudá-la a fazer a passagem para o mundo dos mortos. Quanto aos pesadelos da June, provavelmente se ela for ao psiquiatra
psiquiatra, ele vai receitar alguns remédios para ajudá-la a dormir, entre outros, né? Pois depois de tudo que ela passou há pouco tempo, isso tudo pode ser apenas os resultados de um trauma forte que a June sofreu após perder a sua filha, e os remédios ajudariam a lidar com esses efeitos do trauma. Em todo caso, também seria bom ficar esperto, pois sonhos também são conhecidos por alertarem de energias espirituais fortes dos arredores, e de acordo com algumas lendas, fantasmas podem se manifestar em sonhos para tentar se comunicar com o mundo dos vivos, ou passar uma mensagem para eles. Nesse primeiro momento, eles não têm ideia do que pode estar acontecendo realmente, então não é errado pensar serem ratos ou algo assim. Porém, não faria nenhum mal realizar um pequeno ritual de purificação na casa, como bênçãos religiosas ou usar incensos considerados purificadores, como sálvia branca ou palo santo. E se após fazer isso, os barulhos e aparições continuarem, o correto seria a família começar a registrar isso de alguma forma, como câmeras ou gravadores colocados no quarto da Alice, e talvez nos outros cômodos da casa, para verificar se elas captam algum movimento ou imagem suspeita. Ao saber do que estava acontecendo, George tentou falar com alguns membros da sua igreja para que ajudassem os Palmers de alguma forma, só que nenhum dos membros aceitou, já que aquela família não era praticante da religião. Porém, a pessoa com quem a George mais estava preocupada era com o Matt, que era muito próximo da Alice, e se isolou completamente depois que a garota se foi. E a preocupação só aumentou depois que alguns hematomas bizarros começaram a aparecer em seu corpo. A família levou o garoto para o Dr. Kevin examinar, mas o médico fez diversos exames e não encontrou nenhuma causa possível para os machucados. E após algumas semanas, eles apenas sumiram sem deixar vestígios. E quando a equipe do documentário foi interrogar o Steve, que era o melhor amigo do Matt na época, o garoto não parecia saber de muita coisa, além do fato que June vivia saindo de casa, isso porque o Matt era muito calado e não gostava de conversar sobre o ocorrido. Algum tempo se passou e o rapaz encontrou algo que ajudava ele a tirar a sua cabeça dos problemas: a fotografia. O Matt se apaixonou por essa forma de arte e pediu a Clive que o ensinasse as técnicas para tirar fotos melhores, e o homem acabou aceitando e até contratou o Matt, pois viu que o rapaz tinha talento para isso. Porém, o problema começou de verdade quando o Matt fotografava o quintal de sua casa para um projeto pessoal, tirando fotos do mesmo local a cada 3 meses para registrar as mudanças da natureza. Até que em abril de 2006, ele tirou uma foto onde era possível ver Alice perto da cerca, parada e observando o irmão. Como se não fosse suficiente, um velho fazendeiro, dono de uma propriedade ao lado da onde Alice tinha se afogado, tirou uma foto do lago, mais ou menos na mesma época em que a foto de Matt foi tirada. E ao fundo ele viu a forma de uma garota, que ele presumiu ser a mesma menina afogada. Ao ver aquelas fotos, June, que já não estava muito bem mentalmente, começou a acreditar que Alice ainda estava viva, e convenceu o seu marido de que ele cometeu um erro ao identificar o corpo. Então, abalados e em dúvida, eles pediram a exumação do corpo da Alice, que foi desenterrado com supervisão do Dr. Kevin e levado para uma autópsia onde fizeram testes de DNA, e confirmaram que aquele era realmente o corpo da Alice, que foi enterrado novamente no dia 7 de junho, deixando a família arrasada, pois tudo que eles queriam era uma desculpa para não ter que aceitar o falecimento da garota. Algum tempo se passou, e Matt contou aos entrevistadores que ainda ouvia barulhos nos corredores, e por isso colocou uma câmera no corredor para ver se alguém conseguia captar alguma coisa, mas apenas no dia 6 de junho de 2006 que ele conseguiu uma filmagem do que parecia ser Alice andando pelos corredores. Depois dessas filmagens, Julie decidiu pedir ajuda para alguém experiente no assunto, então ela entrou em contato com o Ray, que na época era o médium mais procurado da Austrália, um homem que dividia opiniões, pois enquanto muitos acreditavam em suas habilidades sobrenaturais, outros achavam que ele era só mais um charlatão. Porém, a especialidade do homem era lidar com pessoas perto da morte, que tinham medo de fazer a passagem por não saberem o que acontecia do outro lado, e procuravam o Ray para acalmá-las. Um dia, June foi até o escritório do senhor para fazer uma sessão, e o Ray gravava todas as consultas que fazia para sua segurança, e dos seus pacientes também, principalmente quando elas envolviam hipnose. Com isso, ele coloca June em um estado de transe, e pede que ela vá até o quarto da Alice para ver o que encontra. E a mulher conta que estava vendo a sua filha sentada na cadeira de frente para sua cama, e avisa que a garota parecia estar muito triste. Bom galera, sabe aquele estereótipo de pessoa burra de filmes de terror? Ele com certeza pode ser aplicado aqui. Afinal, Russell disse ter visto uma assombração de verdade na sua frente, e mesmo assim decidiu continuar morando ali como se fosse mais uma sexta-feira comum. E eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro para sair comprando casas a qualquer momento. Porém, como o caso da sua filha estava nas mídias, e a cidade inteira estava sabendo, se ele colocasse a casa à venda, não demoraria muito para algum maluco querer comprar. E a partir daí, era só mudar para uma casa, sem fantasmas de preferência. Afinal, já deu para perceber que essa entidade pode ser perigosa, e talvez nem um pouco amigável. Tanto que a Alice está machucando seu próprio irmão, o que descarta a maior parte das teorias de que tínhamos sobre ela ser um espírito bom. Provavelmente ela voltou e está assombrando os Palmers, por quem sabe sentir raiva por eles não terem ajudado ela quando ela se afogou. E eu estou falando isso porque é necessário entender a motivação de ódio de um espírito ruim, para conseguirmos apaziguar as coisas, e ajudá-la a fazer a passagem para o plano astral. Isso, claro, de acordo com a maior parte das crenças sobre fantasmas. Porém, enquanto tentamos descobrir a razão da raiva da Alice, precisamos também nos proteger de qualquer tipo de ataque que ela possa fazer durante esse tempo. Então, a melhor opção seria comprar alguns talismãs para usarem enquanto estiverem dentro de casa, e fazer círculos de sal grosso em volta da cama para que a entidade não consiga atravessar e machucá-los durante o sono. E aí, caso não queiram vender a casa, seria uma boa trazer um médium para dentro dela, para fazer uma varredura completa do lugar e tentar entender o porquê a Alice está com tanta raiva, interagindo diretamente com o espírito
espírito, pois pode ser que exista alguma coisa não resolvida que aprenda nesse plano, e ela só irá partir depois que resolver isso. Sem contar que um especialista precisava analisar aquelas fotos do Matt e do fazendeiro para determinar se existem evidências concretas de atividade paranormal. Com um especialista confirmando a veracidade das fotos, eles teriam mais atenção da mídia, e até pessoas extremamente capacitadas apareceriam para ajudar. Quanto a exumar o corpo, isso é uma idiotice sem tamanho, pois se a Alice estivesse viva nessa altura do campeonato, ela já teria voltado para casa, fora que desenterrar o corpo pode ser considerado um desrespeito pela entidade que habita na casa, fazendo com que ela tenha ainda mais raiva, e aumentando as chances de ataques sobrenaturais contra a família. Depois dessa primeira consulta, Judy decidiu levar Ray para jantar em sua casa, onde ele conheceu o restante da família Palmer, e alguns dias depois, sugeriu que fizesse uma sessão espírita na casa, para tentar se comunicar com qualquer entidade que estivesse no local. Mas o Russell foi completamente contra essa ideia, e demorou algum tempo até que a sua família conseguisse convencê-lo a fazer isso. Então, quando foram começar a sessão, Matt decidiu deixar a câmera gravando para o caso de algo acontecer, mas infelizmente, mesmo após uma hora tentando se comunicar com a entidade, nada aconteceu, e os quatro decidiram parar. Porém, no dia seguinte, quando Matt foi checar a gravação, ele conseguiu ver o que parecia ser Alice no corredor em frente à câmera enquanto a sessão acontecia, convencendo a família de que realmente tinha algo fora do seu conhecimento vivendo na casa, o que também pegou o Ray desprevenido, pois era muito difícil ver um caso real de fantasma. Fissurado com essa descoberta, o velho pediu que Matt espalhasse câmeras pela casa e as deixasse gravando 24 horas por dia para tentar capturar alguma coisa. E então o jovem posicionou 2 câmeras no corredor e uma dentro do quarto da Alice. Só que isso não foi muito bem visto pelas pessoas que estavam acompanhando o caso da família, pois elas achavam que o Ray era apenas um charlatão que estava usando da morte da Alice para enganar os Palmer. Só que essas teorias caíram por terra quando algumas filmagens mostravam a Alice, que ainda parecia estar habitando a casa. E o Ray conta que após ver tudo isso, ficou ainda mais intrigado, já que queria descobrir o que de fato era aquela coisa. Inicialmente, os Palmers ficaram muito assustados com tudo aquilo, mas nem tiveram tempo de absorver as coisas, já que alguns dias depois dessas imagens terem sido gravadas, eles receberam um vídeo de Carrie e Douglas, um casal que estava gravando o passeio que estavam fazendo na barragem onde a Alice deu seu último mergulho, no mesmo dia que o fazendeiro tirou a suposta foto que mostrava a Alice no local. Então, ambos decidiram checar as filmagens para ver se encontravam alguma coisa, pois estavam muito perto do lugar onde a foto foi tirada, e dava até para ver o fazendeiro em uma parte do vídeo. Mas tudo que eles encontraram foi o Matt, que também tinha ido até o lago naquele mesmo dia, usando o casaco da Alice. Porém, ele não tinha intenção de aparecer nas fotos, mas depois que a imagem chegou até sua mãe, ela começou a ter a ideia de exumar o corpo, pois achava que o Russell tinha se enganado, e como o Matt também não queria acreditar que a Alice tinha partido, ele resolveu forjar todas as aparições e fotos da garota. Ele usou os reflexos de uma televisão nos espelhos para parecer que a garota realmente estava ali, forjou o vídeo no corredor e a imagem dela no quintal, tudo para que servissem de evidências, e sua mãe exumasse o corpo. Mas ele fala que não tinha intenções de ficar famoso com isso, ou de mentir, mas quando percebeu o quão mal a sua mãe ficou com essa mentira, ele contou toda a verdade aos seus pais e pediu desculpas. Bom galera, eu sei que essa revelação de que tudo foi falso é um pouco anticlimática, mas também já poderia ser esperado, já que temos diversos relatos de espíritos, demônios e acontecimentos sobrenaturais famosos que pessoas inventaram para promover algo, ou criar uma certa onda de turismo em algum lugar. Os mais famosos que a maioria de vocês devem conhecer são o famoso caso de Amityville e da Borley Factory, que era considerada a casa mais assombrada da Inglaterra. Falando do caso Amityville, para quem não conhece, esse por muito tempo foi considerado o caso paranormal mais famoso e principalmente mais realista do mundo, onde o rapaz pegou uma arma e acabou com a vida de todos os 6 membros da sua família. Depois disso, os novos proprietários da residência, os Lutz, relataram uma série de eventos sobrenaturais, como vozes demoníacas, paredes que sangravam e presenças assustadoras. Na época em que isso aconteceu, o caso foi amplamente divulgado e se tornou base para livros e filmes. Só que em 1979, o advogado de Ronald Defoe, o assassino dos Defoe, admitiu que a história sobrenatural foi inventada como uma estratégia para ganhar publicidade e dinheiro, e teoricamente os Lutz, junto com o advogado, teriam criado a farsa. Isso pode ser confirmado já que investigações científicas nunca encontraram evidências dos fenômenos descritos. Já o caso Borley Factory aconteceu em um antigo prédio em Essex, na Inglaterra, e ganhou fama como o local mais assombrado do país, depois que vários relatos sobre aparições de freiras fantasmagóricas, sinos tocando sozinhos e objetos que se moviam sem explicação começaram a circular pela Inglaterra, principalmente depois que o investigador paranormal Harry Price foi até o local e disse ter visto todo tipo de maluquice. Só que após investigações independentes, descobriu-se que muitos dos fenômenos foram fabricados ou exagerados, e algumas manifestações, como objetos que se moviam, eram obra de moradores e do próprio Harry Price, que buscava notoriedade, e relatórios pós-demolição também mostraram inconsistências nos relatos originais, ou seja, a maioria dos casos que dizem poder provar a existência de fantasmas, no fim não passavam de mentiras, assim como o caso da Alice aparentemente. Só que uma coisa engraçada de se notar é que todo mundo da cidade parece ter decidido ir pro lago no mesmo dia, que maluquice, né? O único problema é que as fotos e imagens até podem ter sido manipuladas, mas nada explica o avistamento da Alice que o Russell teve em algumas noites atrás. Será que tudo realmente é mentira? Ou ainda tem algo sombrio rodando pela casa? Para provar isso, o Ray precisava voltar a visitar a casa
casa e tentar provar que os feitos do Matt eram apenas de um adolescente em luto, e que realmente tinha algo acontecendo ali, já que a aparição que o Russell viu ainda era uma forte prova do sobrenatural. Mas para isso eles precisariam usar métodos mais rigorosos, com registros contínuos de atividades na casa, como câmeras de segurança filmando 24 horas por dia, e analisar apenas vídeos brutos, sem edição. O Russell também poderia tentar fazer uma sessão de hipnose com um médium, para relembrar melhor o que aconteceu no dia do seu avistamento. Dessa forma, eles teriam uma ideia clara do que a Alice poderia querer no seu quarto. Ao descobrir a mentira de Matt, até hoje a June diz que não sabe exatamente o porquê do Matt ter feito algo assim, e acredita que nem o garoto saberia dizer. Depois disso, Russell disse que foi o fim da esperança, e que passaram a aceitar que a Alice realmente tinha partido. Essa parte aparentemente foi mais difícil para a June, que apesar de não admitir, ficou devastada com tudo, e queria de toda forma se agarrar em Alice para não deixá-la ir embora. Mas agora, a família tinha mais coisas para se preocupar, pois com todo esse escândalo, várias revistas e canais de jornal queriam um pedaço do caso da Alice. Mas com a verdade vindo à tona, Russell tinha que proteger a sua família, seu filho mentiroso e a memória da Alice. Porém, sua esposa foi ficando cada vez mais distante, pois assim como a sua filha, a mulher era muito reservada e quase nunca falava sobre si ou sobre seus segredos. Em seguida, os documentaristas vão até a casa da Iris, que conta sobre como foi difícil para ela o processo de ser mãe, e por isso ela acabou não ficando tão íntima da sua filha. E acredita que por conta dessa criação, June também não soube tratar muito bem a Alice, tanto que as duas viviam brigando e não eram tão próximas. Isso deve ser um dos motivos da June estar tão mal com a perda, o peso na consciência. Mas June fala que apenas queria acreditar que sua filha foi pro céu, sabendo o quanto era amada. Com o tempo se passando e essas tragédias ficando no passado, a vida de todos começou a seguir em frente, e Matt até começou a ir em viagens com Ray para documentar os seus casos e pacientes. E o rapaz fala que nessa viagem, percebeu quando sentia a falta de Alice, e queria falar com ela de novo, assim como os pacientes do Ray que se recusavam a aceitar a morte dos seus entes queridos. Porém, mesmo durante a viagem, o garoto decidiu deixar duas câmeras em casa, gravando, pois ainda tinha esperança de capturar alguma coisa. E quando voltaram e foram checar as filmagens, eles acharam duas aparições do fantasma da Alice, que realmente tinha se manifestado na casa. Intrigada, e depois de ver a mentira do filho, June decidiu checar todas as filmagens que tinham sido feitas desde a morte da Alice, pois estava sentindo que tinha algo errado, principalmente porque só ela e seu marido estavam presentes na casa quando aquelas filmagens foram gravadas, e não tinha dado tempo do Matt alterar nenhuma das gravações feitas recentemente. E quando ela foi analisar as filmagens manipuladas por seu filho para comparar com o que tinha gravado no dia anterior, ela notou algo que fez o seu mundo desmoronar. Nas filmagens alteradas que tinham sido editadas pelo Matt, ela percebeu que tinha uma segunda pessoa na gravação, um homem escondido nas sombras, dentro do quarto da Alice, o seu vizinho, Brett Turri. Bom, se a família Palmer queria provar a existência do espírito da sua filha, agora eles vão ter duas vezes mais dificuldade de fazer isso, ou de chamar a atenção das mídias. Afinal, o filho dele assumiu ter forjado grande parte dos materiais que estavam servindo de base para toda essa investigação até aqui. Então, se eles queriam realmente a ajuda de Ray, ou de outros paranormais, talvez até de amigos próximos, eles teriam que conduzir uma investigação paranormal séria dessa vez. E para isso, precisamos primeiro de alguns equipamentos. E antes de qualquer engraçadinho falar sobre a data do documentário, que acontece entre os anos 2005 e 2007, saibam que eu vou citar apenas aparelhos que já existiam nessa época. O mais importante são as câmeras que já temos. Porém, seria muito interessante comprar aquelas que têm uma função de visão noturna, para conseguir imagens mais nítidas dos cantos escuros da casa, onde assombrações costumam ficar. Além disso, precisaríamos de um aparelho que atualmente é conhecido como Spirit Box, mas que na época era chamado de EVP, Electronic Voice Phenomenon, ou fenômenos de vozes eletrônicas. Um aparelho que dizem ser capaz de captar sons emitidos por fantasmas. E por último, um detector de campos eletromagnéticos, pois muitos dizem que a presença de espíritos pode ser detectada por esses aparelhos, já que eles geram ondas eletromagnéticas nos espaços onde estão, por serem considerados uma forma de energia. Com tudo isso, Ray poderia conduzir outra sessão espírita usando o tabuleiro Ouija, trazendo mais pessoas para cuidar da segurança da família e evitar consequências indesejadas. Afinal, eles querem se comunicar com a garota e não invocar algum demônio aleatório na casa, ou até mesmo usar qualquer outro equipamento conhecido por ser capaz de se comunicar com espíritos. Assim, eles gravariam a casa em tempo real, o tempo todo, e teriam muito mais chances de conseguir se comunicar com a Alice, ou captar alguma evidência de existência de algo paranormal na casa, de preferência no quarto da garota, onde a maior parte dos eventos aconteceram, e também onde tem a maior concentração de bens materiais que pertenciam ao espírito. E caso a Alice realmente se mostre um perigo para a família, Ray poderia conduzir um exorcismo na casa, com o uso de talismãs, ervas ou velas, que pudessem afastar a energia do espírito, ou guiá-lo para o próximo plano. Agora, sobre o Brett entrar na casa, isso é bem complicado, pois pode significar duas coisas. Ou esse cara é um curioso que está acompanhando o caso, e decidiu ver com seus próprios olhos se algo sobrenatural aconteceria enquanto ele estava ali. Ou o cara tinha algum segredo envolvendo a Alice, e estava entrando ali para procurar coisas que provassem isso. E se caso for um segredo, pode ter certeza que seria algo extremamente preocupante. E geralmente esse tipo de coisa ronda entre três coisas principais, galera: dinheiro, passional ou criminal. E não se esqueçam de que a jovem era menor de idade quando faleceu, por isso uma investigação envolvendo as autoridades deve ser iniciada aqui imediatamente, sem contar que eles devem checar bem essas portas, já que ninguém gosta de ter a sua casa invadida dessa forma. Intrigada com a razão daquele homem estar
estar na sua casa 6 meses após a morte da Alice, ela começou a questionar o porquê dele estar ali. Então, June entrou no quarto da garota e começou a revirar tudo tentando achar alguma coisa que justificasse isso, e infelizmente ela achou. Dentro do quarto da filha, atrás da poltrona, tinha um compartimento secreto, onde ela guardava seu diário e segredos. E dentro de uma maleta tinha uma fita, que com certeza era a razão pela qual o Brett tinha invadido a casa, pois nela podemos ver um vídeo caseiro que o Brett e a sua esposa gravaram, tendo relações íntimas com a jovem, enquanto ela ainda era menor de idade. Isso porque a Alice trabalhava de babá para os Turri desde os seus 14 anos de idade, cuidando dos filhos da família, que tinham apenas 5 e 9 anos. Essas evidências levaram a família e os investigadores a acreditar que Brett e sua esposa tinham finalizado a Alice para que ela nunca contasse sobre isso para ninguém. E uma das evidências disso é que a Alice decidiu ficar com a fita como se não confiasse de fato neles. E ao ver a fita, seus pais finalmente entenderam o motivo da garota ser tão fechada e de ter se isolado por tanto tempo. Provavelmente porque depois do ato ela deve ter percebido o que aconteceu e ficado muito mal. E o Russell fala que seria capaz de acabar com a vida do Brett se ele ainda estivesse morando ao seu lado. Algumas amigas da Alice que frequentavam a casa do Brett para nadar, já que ele tinha uma piscina, disseram que nunca imaginavam sobre algo estar acontecendo entre os dois, pois Brett era muito tranquilo e não parecia carente. Isso também deixou os pais da garota chocados, e a polícia até foi atrás do Brett e a Marissa Torri para prendê-los, mas o casal havia fugido com seus filhos após entrarem na casa e não encontrarem a fita. E o Russell fala que mesmo se pegassem o Brett, não poderiam levá-lo para a cadeia, já que as provas na fita mostravam que tudo foi consensual. Até mesmo Jason, que era o namorado da Alice na época, fala que não tinha a mínima ideia sobre esse relacionamento entre ela e o vizinho, pois se soubesse das galhas, teria terminado o relacionamento. E a sua partida deixou diversas perguntas sem resposta, tipo, quando o relacionamento entre ela e os Turri começou? Será que ela estava apaixonada por Brett? E o que a levou a fazer algo assim? Kim, sua cunhada e irmã do Jason, até disse que apesar de ser melhor amiga da Alice, não fazia ideia de que isso estava acontecendo, já que a garota escondia esses segredos a 7 chaves, e por isso ela passou a achar que ninguém conhecia a verdadeira Alice. Como se não fosse suficiente, enquanto fuçava no restante das coisas da sua filha, June encontrou algo que mudava tudo. Dentro da sua agenda, ela viu um cartão do Ray e percebeu que sua filha tinha marcado uma consulta com o paranormal 5 meses antes de bater as botas. Bom, agora as coisas parecem começar a se encaixar um pouco mais, pois o Brett fez tudo isso com a jovem e fugiu depois sem contar nada pra ninguém, ficando preocupado a ponto de invadir a casa dos seus vizinhos para recuperar a fita. O que cá entre nós já seria considerado crime, e mesmo se ele não ficasse preso por muito tempo, ainda seria melhor do que não passar um único dia na prisão, né? Então, de qualquer forma, se encontrassem o cara, ele ainda teria que responder pela invasão. Porém, algo que não faz muito sentido é o fato da Alice não ter destruído aquela fita, pois se sua mãe a encontrasse um dia faxinando seu quarto, por exemplo, ela estaria em maus lençóis. Fora que essa teoria da polícia sobre os Turri estarem envolvidos diretamente na morte da garota não faz muito sentido. Isso porque o afogamento aconteceu junto da família, e não tinha como os Turri terem qualquer envolvimento com isso. Afinal, foram realizadas não apenas uma, mas 2 autópsias no corpo da Alice, e nenhum vestígio de tóxicos, lesões, machucados ou veneno foi encontrado. Portanto, eles deviam apenas estar preocupados com a reação dos pais da Alice quando descobrissem essa maluquice. Uma possibilidade que a família poderia seguir seria que a garota estava tão abalada psicologicamente por conta desse relacionamento que ela se isolou socialmente e estava com um estado psicológico diferente na época que faleceu. Dessa forma, o envolvimento do casal poderia ser ligado à morte da garota de alguma forma, porém o fato deles terem fugido fortaleceria o caso contra eles. Mas aí só um juiz pra decidir isso, e pelo jeito todo mundo esconde algo nessa cidade, né? Porque é um pouco suspeito o Ray não falar sobre as consultas que teve com a garota. Será que isso teria alguma ligação com o que aconteceu com ela no lago? Quando June descobriu que o Ray tinha conhecido sua filha antes da sua morte, ela se sentiu traída e decidiu que não podiam mais confiar nele, cortando completamente os laços com o cara. E o Matt nem mesmo falava mais com seu ex-amigo de viagem. Mas o velho disse que apenas fez isso porque Alice tinha lhe pedido para manter a consulta em sigilo quando se encontraram pela primeira vez. Além disso, o velho só queria ajudar aquela família, mas não poderia fazer isso se descobrissem que ele conhecia a Alice, deixando-o encurralado. Fora que no fundo, o Ray sabia que a família não estava brava de verdade com ele, e sim irritada por Ray não ter previsto o fim trágico da garota. E pouco antes do incidente, a menina escreveu algo que mudou tudo sobre esse caso bizarro. Em seu diário, ela descreve que teve um sonho estranho, no qual ela aparecia em casa molhada, sentindo seu corpo pesado e estranho, e sentindo como se estivesse drogada. Preocupada, ela correu até o quarto dos seus pais para pedir ajuda à sua mãe, mas viu que eles estavam dormindo, e uma sensação horrível começou a percorrer o seu corpo, como se estivesse avisando que já não tinha mais nada que seus pais pudessem fazer para ajudá-la. Então ela ficou ali parada no canto da cama, chorando em silêncio, e contando como tudo parecia diferente. E logo ela foi tomada por uma tristeza absurda que não sumia de forma nenhuma. E aí, lendo o restante da agenda da filha, tinha um compromisso marcado no Lake Mungo, um lago que ficava a sudoeste de New South Wales, e também é o local de acampamento escolar onde a sua filha foi 6 meses antes de falecer, mas que até onde sabia, a garota falou que tinha sido legal, apesar de ter voltado para casa sem o seu celular, sua pulseira e seu relógio favorito. Porém, um ano depois da morte da Alice, Kim e suas amigas decidiram revelar os vídeos que gravaram naquele local junto com a Alice, que mostravam uma verdade dolorosa e difícil de acreditar. Nas filmagens, a garota parecia muito triste e distante das amigas. Quando ficou sabendo disso, o Jason imediatamente contatou os Palmer, pois não queria esconder nada de ninguém e sempre dormir de
consciência limpa. Analisando tudo, perceberam que em uma das filmagens, a garota estava ajoelhada perto de uma árvore enterrando alguma coisa, e aqui conta que ninguém percebeu nada de muito estranho no dia, apenas que todos estavam se divertindo, e do nada, Alice se afastou de todos, e parecia chateada. Intrigados com aquela filmagem, a família decidiu ir até o Lake Mungo em fevereiro de 2007, para tentar encontrar o local onde ela enterrou aquilo, e finalmente descobrir o que estava acontecendo com a sua filha antes do seu falecimento repentino e misterioso. Ok, lembram que eu disse sobre como os sonhos nos conectam de certa forma com o mundo espiritual? Isso acontece porque, de acordo com os estudiosos na área, enquanto estamos dormindo, nosso subconsciente fica mais aberto a receber sinais externos de qualquer tipo que seja, e por isso pode ser que de alguma forma a Alice tenha certas habilidades paranormais, e por isso conseguiu prever o seu próprio futuro. O problema é que parece que a garota simplesmente aceitou a sua morte e não tentou nada para mudar isso. Afinal, ela sonhou que estava molhada, ela viu o estado do seu próprio corpo e sabia que deveria ser algo relacionado à água. E como não tinham hematomas, dava para saber que não foi uma pancada, queda ou acidente de carro na chuva, sobrando o afogamento. Portanto, ela poderia ter se preparado, levando equipamentos de segurança, ou até mesmo evitado entrar em qualquer lugar com água que pudesse representar uma ameaça para sua vida. Se eu visse algo desse tipo, eu facilmente não entraria em nenhuma piscina por pelo menos alguns anos. Se formos mais longe nessa teoria, pode ser que a própria Alice do futuro em forma de fantasma tenha voltado no tempo, para tentar avisar a si mesma do que estava por vir. E eu digo isso porque, de acordo com algumas crenças, galera, o tempo e o espaço não existem como conhecemos para quem já foi de base. Portanto, isso poderia sim ser possível para ela. Mas é bom considerar que, mesmo tendo essa previsão, a garota poderia pensar que não tinha controle sobre o seu destino. E talvez, além das sessões com o Ray, ela poderia ter procurado mais sinais, ou pedido ajuda de algum familiar, nem que fosse apenas para desabafar sobre o que estava na sua mente. Isso também nos leva de volta ao que eu expliquei anteriormente, sobre manifestações espirituais na casa. Provavelmente aquela aparição nada mais é do que um resíduo mental da Alice, que ainda não entendeu que bateu as botas. E se entendeu, talvez queira ficar com a sua família, mesmo que não possa interagir com eles enquanto estivessem vivos, o que é muito triste. Mas talvez quando toda a sua família for dessa pra melhor, eles se encontrem e a garota consiga fazer a passagem para o plano espiritual junto dos seus entes queridos. Chegando no local, eles esperam anoitecer, pois não queriam que os turistas vissem o que eles estavam fazendo, e nem mexessem nos seus assuntos familiares. Então, depois de procurar por muito tempo, eles acharam a árvore do vídeo e começaram a cavar, encontrando um saco plástico enterrado. E lá dentro tinham todos os pertences que Alice disse ter perdido, sua pulseira, celular e relógio. Porém, não fazia sentido algum que a garota os enterrasse ali. Então, Russell voltou para casa, colocou o celular para carregar e procurou por alguma pista do que poderia ter acontecido. E aí ele encontrou um vídeo bizarro, onde a Alice estava andando sozinha no meio do deserto à noite, até que algo saiu das trevas e começou a se aproximar lentamente da garota. E quando chegou perto, o Russell ficou espantado, pois era sua filha, uma espécie de cópia dela. Mas o rosto dessa aparição estava idêntico ao rosto que ele reconheceu depois que o corpo da Alice foi retirado do lago. Era como se sua versão do futuro tivesse voltado para o passado, tentando alertar ela mesma do perigo que estava se aproximando. Uma prova disso é que na consulta que ela fez com Ray, a garota conta que sentiu algo ruim se aproximando, algo que ela não estava pronta para enfrentar, pois tinha muito medo da morte, mas também sentia como se essa coisa ruim já tivesse acontecido com ela. A Junie fala que não tinha explicação racional para o que ela viu naquela noite, mas acreditava que a Alice sabia que iria morrer, e por isso enterrou suas coisas favoritas como uma espécie de ritual, como se ela estivesse enterrando a si mesma. Logo após esse acontecimento, suas amigas a encontraram de joelhos no chão, aterrorizada, mas logo ela levantou e começou a agir como se nada tivesse acontecido. Seu pai e irmão discordam dessa teoria. Eles achavam que a garota filmou um fantasma, o fantasma do seu futuro, mas ela não tinha ideia de que isso tudo iria acontecer. O que eles sabiam é que agora a Alice estava em paz, já que depois de voltarem do Lago Mungo, os barulhos e aparições pararam de acontecer, e a casa perdeu aquela energia negativa. Junie achava que isso era porque a Alice queria que eles descobrissem a verdade, e vissem quem ela realmente era antes de partir. Algum tempo depois disso, os Palmers começaram a se recuperar, e agir como uma família novamente, fora que eles ficaram mais perto das pessoas que gostavam, pois sabiam que a qualquer momento, uma delas poderia partir. 6 meses depois, Ray passou pela cidade e pediu para encontrá-los, e foi muito bem recebido, voltando a ser um amigo da família. Pouco tempo depois disso, a família decidiu se mudar e seguir em frente, mas antes disso, Junie foi fazer uma última consulta com Ray, que a fez entrar em um estado de transe, entrando uma última vez na casa de forma espiritual, mas dessa vez a mulher ficou de certa forma aliviada, pois não via a Alice em nenhum lugar. Em seguida, ela volta para sua casa e ajuda sua família a tirar os móveis e colocá-los no caminhão de mudança, indo embora da casa de vez, e deixando a memória da Alice para trás. O problema é que quando vemos as gravações da consulta da Alice, percebemos algo bizarro. A garota conta que estava vendo a sua mãe andando pelos corredores, mas que ela não parecia saber que a Alice ainda estava ali, e por isso teve que ver a sua família partindo sem poder se despedir. O mais bizarro é que em várias fotos e gravações futuras da família, já fora da casa, podemos ver a Alice ao fundo em diversos momentos, mostrando que apesar de não estar mais perdida, a garota nunca deixou de ficar perto da sua família, nem mesmo depois de falecer. Bom galera, ao que tudo indica, a Alice ainda pode estar ligada à família, o que pode acontecer, pois a família teve diferentes interpretações do que houve com ela e não chegaram a um consenso geral. Quando os Palmers encontraram os pertences da Alice enterrados no Lake Mungo, ficou
ficou claro que aquilo tinha um significado maior. Parece que ela fez isso como uma espécie de ritual, talvez aceitando o que ia acontecer, ou tentando lidar com seus próprios sentimentos. A família poderia buscar a ajuda de especialistas para entender melhor o porquê ela fez isso, o que poderia ajudar a descobrir mais sobre o que se passava na cabeça da Alice, e até mesmo ajudar o encerramento que a família precisa para seguir em frente. Já o vídeo que o Russell encontrou, onde Alice filmou o que parecia ser o seu fantasma do futuro, é um mistério total. Para entender melhor, eles poderiam mostrar o vídeo para o Ray, por exemplo, e ver se tinha necessidade de procurar outra pessoa mais especializada. E como a família tem opiniões bem diferentes sobre o que aconteceu com a Alice, o que só deixa tudo mais confuso, talvez fosse uma boa ideia se reunir com o Ray para discutir o que cada um acha. Assim eles poderiam juntar os pedaços da história e chegar a uma conclusão juntos. Isso ajudaria a família a se reconectar e a superar a dor de forma mais unida. Por último, as aparições da Alice nas fotos e nos vídeos depois que a família saiu da casa são intrigantes, mas ao invés de assustá-los, os Palmers poderiam encarar como um sinal de que ela ainda está ali com eles, cuidando de todos mesmo após a sua partida. Já que depois disso, nenhuma aparição aconteceu de forma negativa, como aquela dos hematomas ou dos gritos com o Russell. Isso pode significar que as aparições agora são algo reconfortante, reforçando a ideia de que a Alice continua conectada a eles de uma forma especial. Fala galera, vocês acreditam em fantasmas? Se sim, por quê? Me contem aí nos comentários. E se um canguru zumbi aparecesse na sua cidade, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver a esse canguru maldito? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado com o que acredita, principalmente quando se trata de histórias de fantasmas, porque nunca se sabe quando elas podem ser falsas ou reais.